Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da série Conhecer a Bíblia é Tudo. E nós lemos no estudos anterior a importância da santificação do sábado. E hoje nós vamos examinarmos dentro da palavra de Deus, com o tema como identificar a igreja verdadeira. Como assim a igreja verdadeira? Porque hoje nós sabemos que existem muitas igrejas, milhões de igrejas pelo mundo, ao mundo todo. Existem milhões de igrejas. Mas dessas milhões de igrejas que existem na face da terra, só existe uma igreja verdadeira? Só existe uma igreja verdadeira. Hoje nós vamos examinarmos qual é essa igreja verdadeira. A Bíblia fala o nome da igreja verdadeira? E seria muito fácil se a palavra de Deus descrevesse qual era o nome da igreja verdadeira. Seria muito fácil. Mas só que ela não escreve o nome da igreja verdadeira. O que ela faz? Ela dá as características dessa igreja verdadeira. Então é importante que você esteja nas tuas mãos aí a palavra de Deus para que nós possamos juntos examinarmos cada texto. E você vai juntando aí para descobrir as características que bate com a igreja de Deus. É igual muitas vezes eu falar para você da seguinte forma: vai chegar aí na tua cidade um homem com nome José. Vamos mais ver um homem José. E você precisa encontrar esse homem que eu te pedi para que você vá lá na rodoviária e encontrar. O nome dele é José. Aí fica difícil você ir lá na rodoviária encontrar esse homem que eu pedi para você ir, que o nome dele seja José. Em primeiro lugar, seria difícil porque você desceria muitos homens do ônibus. Então você perguntaria quais são as características, qual é a roupa dele, qual é a altura, qual é a cor dele, qual é o formato do cabelo. Ou seja, tudo isso são características. Então eu daria algumas características para você. Vamos imaginar que ele vem de roupa branca, calça jeans preta, homem de 1,60 m de altura mais ou menos, cabelo bem cortado. Então você iria aguardar lá na rodoviária aquele homem com essas características. Então você iria examinando cada uma característica. Cada um que descesse, o primeiro homem desceu, vamos imaginar que o primeiro homem desceu. Camiseta branca, mas com a calça social. Mas você falou, não, ele falou que era jeans preta. Desce o segundo homem com a calça preta, mas não estava com camiseta branca. Então não é esse. Aí de repente chega um homem que desce com a camiseta branca, calça preta, mas só que é alto, tem mais ou menos quase 2 metros de altura. Então você também não é esse. Aí de repente desce um homem com 1,60 m de altura, camiseta branca, calça preta. Então o que você falou? Então homem é isso aí. Aponta para todas as características que eu falei para você. Também na palavra de Deus não é diferente. É o que nós vamos examinar a partir de agora. Vamos examinar junto para nós descobrir qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira. Qual é a recomendação da Bíblia? Vamos examinar a partir de agora. Livro de João capítulo 7 e o versículo João 7:17. Livro de João, capítulo 7, agora o versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerás a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aqui fala, João está dizendo, é importante você conhecer a doutrina, ou seja, a coluna de Deus. Ele diz, se ela fala de Deus ou de mim mesmo. É o que eu peço para você examinar. Examinar se eu estou falando de acordo com a palavra de Deus ou de mim mesmo. É importante você estudar a Bíblia. Nós vamos conhecer a partir de agora as 8 colunas que apresenta a igreja verdadeira. Vamos a partir de agora? Cada coluna, a primeira coluna está no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, e agora o versículo 19 e 20. Assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas
cidadãos do céu, são da família de Deus, identificais sobre o fundamento dos apóstolos proféticos, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Qual é a primeira característica? Jesus. A igreja verdadeira precisa falar de Jesus. Precisa ter Jesus como centro da sua pregação. A primeira característica. E você vai examinando aí quais são as igrejas que falam de Jesus. Vamos para a próxima. Segunda coluna. Livro de Atos. Atos, capítulo 16. Atos 16. Atos 16, versículo 30 e 31, que nos diz: depois, trazendo para fora, disse: Senhor, que devo fazer para ser salvo? Para ser salvo? Respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A segunda característica. A igreja de Deus verdadeiro precisa se preocupar com a salvação dos seus filhos. Precisa se preocupar com a salvação do ser humano. Qual é a primeira característica? Jesus. Segundo, salvação. Ela precisa se preocupar. A igreja que não se preocupa com a salvação não entra entre as características da igreja verdadeira. Vamos para a terceira coluna. João, vamos um pouco mais à frente, aqui no livro de Atos, capítulo 4, para nós ver o que nos fala aqui também. Versículo 12. E não há salvação nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação. Essa é a segunda característica. Salvação. Vamos para a terceira. João capítulo 14. João capítulo 14, de 1 ao 4. João capítulo 14, versículo de 1 ao 3. Vamos lá? Não se turbe o vosso coração, crês em Deus, crês também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos não teria dito, por vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, levarei para onde eu esteja, estáis vós também. A igreja verdadeira precisa realmente apresentar um céu, salvação. Precisa falar da ressurreição de Jesus. Precisa apresentar que nós precisamos nos preparar para ter esse encontro com Jesus. Onde Jesus ele foi preparar-vos um lugar, ou seja, a igreja de Deus precisa se preocupar para que os membros se preparem para morar com ele lá no céu. É a segunda característica, se preparar. Se preocupar com a preparação, com a vida espiritual dos seus membros. Vamos para a quarta coluna, mesmo no livro de João, capítulo 14, agora o versículo 15. João capítulo 14, versículo 15. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Se me amares. Ou seja, vamos ler, junto com esse texto aqui, vamos ler lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Livro de Apocalipse, capítulo 12, e agora o versículo 17. E nos diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se põe em pé diante do mar. Ou seja, a igreja, a quarta característica da igreja verdadeira, precisa guardar a lei de Deus, ou seja, os seus mandamentos. Quantos são os mandamentos que nós estudamos aqui? 10. Você examina. Está lá baseado no livro de Êxodo, capítulo 20, do 3 ao 17. Tá bom? Você examina se a igreja do qual você está frequentando hoje, se ela guarda os 10 mandamentos de Deus. Porque se ela guardar só 7, ela não é a igreja verdadeira. Se ela guardar só 8, também ela não é a igreja verdadeira.
Se ela guardar só 9, também ela não é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira precisa guardar quanto? 10. 10. Se ela guardar 10, os 10 mandamentos da lei de Deus, essa tem uma característica da igreja verdadeira. Você está examinando aí? A primeira igreja precisa o quê? Falar de Jesus. A primeira igreja precisa falar de Jesus. A primeira característica. A segunda precisa o quê? Se preocupar com a salvação dos seus membros, das pessoas. A terceira, a igreja precisa o quê? Precisa se preocupar com os membros, se preparar para morar com Jesus no céu. Se preocupar com a vida espiritual dos seus membros. A quarta característica, a igreja precisa guardar o mandamento de Deus, ou seja, os 10 mandamentos da lei de Deus. Se você tiver dúvida aí dos 10 mandamentos, falar no livro de Êxodo, capítulo 20, do 3 ao 17. Lá está a lei de Deus. E você compara. Qualquer dúvida, você vai examina. E você vai descobrir. Aqui eu estou apresentando para você as características. A Bíblia não dá o nome da igreja. Volto a afirmar para você. A Bíblia não dá o nome da igreja, mas ela dá as características. Qual é a igreja que tem todas essas características que a Bíblia apresenta? Vamos para a quinta característica. Mesmo no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo agora 19. Capítulo 19. Qual é a quinta característica? Ou melhor, qual é a quinta característica da igreja de Deus que nós possamos encontrar dentro da palavra de Deus? 19, versículo 10. Postei-me antes aos seus pés para adorar. Porém, me disse, não faça isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, e guarda e adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, a igreja, a outra característica da igreja verdadeira é o testemunho de Jesus. Se ela fala do testemunho de Jesus, se ela apresenta o que Jesus fez, e tem o dom da profecia. Tem o dom da profecia. Você está examinando aí? Você está cuidando aí mesmo? Comigo aí na tua escritura, para você descobrir a igreja que aponta a igreja verdadeira de Deus. Até agora, as características estão batendo com a igreja do qual você está frequentando? Até agora, as 5 características que eu disse para você, está apontando com o que você está frequentando, que é se preocupar com Jesus. Ela prega Jesus. Ela se preocupa com a salvação dos seus membros. Ela está se preocupando com a preparação. Os membros estão se preparando para ter um encontro com Jesus e morar com ele lá no céu. É a terceira característica. A quarta característica, a igreja tem guardado os 10 mandamentos. Se for 8, não é igreja verdadeira. Se for 9, não é igreja verdadeira. Ela tem que guardar os 10 mandamentos. A quinta característica, ela tem o testemunho de Jesus e o dom de profecia. Vamos para a quinta, ou melhor dizendo, a sexta coluna. Sexta coluna. Vamos ver o que nos diz o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20. Abre aí na tua Bíblia. Na palavra de Deus, Ezequiel capítulo 20. E o versículo 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Que nos diz: e também lhe dei os meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que o santifica. Versículo 20. E santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Eu te pergunto, a igreja que você está frequentando agora, ela guarda o sábado? Ela observa o sábado ou o domingo? Ela observa o sábado, ela santifica e guarda o sábado, ou santifica e guarda o domingo? Qual é? Aqui diz a sexta característica, ela tem que guardar o sábado. Ela guarda o sábado. Vamos para a sétima coluna. Livro de Mateus.
Livro de São Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Agora o versículo 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, a sétima característica da igreja de Deus. Ela precisa pregar, falar de Jesus para as outras pessoas. A igreja do qual você frequenta, ela está falando de Jesus para as outras pessoas. Ela está, assim como nós estamos aqui agora, frente a frente, eu falando, você me ouvindo, você examinando as escrituras, dentro da palavra de Deus, ela tem feito isso. Tem pregado o evangelho para que muitas pessoas conheçam do poder de Deus. Tem feito isso? Examina aí. Vamos para a oitava coluna. A oitava coluna, como diz. Livro de 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora o versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, que o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O seu santuário aqui fala do nosso corpo. A igreja do qual você frequenta, ela se preocupa com a saúde do ser humano, com a tua saúde, com a saúde dos membros. Ela prega que é importante você se alimentar bem, de forma correta. É importante de se alimentar saudavelmente. Ela se preocupa com a saúde dos seus filhos, dos seus membros. Ela se preocupa. É outra característica. Se ela não se preocupar, ela não é igreja verdadeira. Aqui hoje nós juntos examinamos. Alguns textos. E você examinou dentro da palavra de Deus. Alguns textos que fala da igreja verdadeira. Deu as características. E o nosso último texto está registrado no livro. Qual é o apelo de Deus para os seus filhos? Sincero, assim como você. Mas só que acontece? Mas só que eles estão em lugares, em outros lugares. Vamos ver o que fala no livro de Apocalipse, capítulo 18. E agora o versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não sede cúmplice em seus pecados, para não praticarem dos seus flagelos. Ou seja, você viu que as características que nós demos aqui apontam a igreja de Deus. Aqui a Bíblia, o próprio Deus diz que existe filho de Deus em outros lugares. Em lugares aonde não bate de acordo com as características da Bíblia. Talvez, não sei se é o teu caso. Se for o teu caso, Deus hoje te faz um convite para que você venha para a igreja dele. A igreja que está de acordo com a Bíblia. A igreja que apresenta as próprias características como a igreja verdadeira de Deus. Eu estive examinando dentro da palavra de Deus, assim como você, estive examinando dentro da palavra de Deus, a única igreja que bate com todas essas 8 características é a igreja adventista do sétimo dia. Eu não estou aqui fazendo propaganda da igreja adventista, não. Se eu descobrir que a igreja adventista do sétimo dia não bate com as características, com essas 8 características, eu imediatamente retirarei dela. O que eu mais quero é servir a Deus. O que eu mais quero é ser fiel a Deus. A igreja adventista prega Jesus. Talvez muitas igrejas me pregam de Jesus. Ela se preocupa com a salvação dos membros. Assim como estamos aqui estudando, ela se preocupa com a salvação dos membros. Ela se preocupa que nós devemos, a terceira característica, ela se preocupa para nós nos preparar para morar com Cristo lá no céu. A igreja adventista, ela guarda toda a lei de Deus, os 10 mandamentos. Ela guarda. A igreja adventista, ela guarda
o quarto mandamento, o sábado do Senhor. A igreja adventista, ela tem o testemunho de Jesus e o dom de profecia. Sim. E essa igreja, e hoje, ela prega o evangelho. Então, hoje, eu faço um convite, você que examinou dentro da palavra de Deus, e entendeu que a igreja do qual você está não está de acordo com a Bíblia. Eu sei que você é um homem e uma mulher sincero. Então, hoje, Jesus faz um convite para você. Vem, filho meu, sai dela, povo meu. Ou seja, Jesus diz, sai dela, povo meu, enquanto há tempo. Hoje você tem a oportunidade de voltar para Jesus. Não quer? Você deseja ser fiel a Deus. Você deseja, de acordo com o que nós estudamos hoje, seguir e andar com Deus nas suas escrituras. Não quer você hoje decidir servir a Deus na sua igreja, na igreja de Deus, que apresenta a igreja verdadeira. Se você encontrar a igreja verdadeira aí, que bate as características, eu conheço a igreja adventista. Então, hoje faz um convite para você. Que Deus te abençoe.